Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Portal Espiritual. E dando continuidade à série O Corpo Fala, eu quero falar sobre a visão. A visão, ela está muito relacionada a tudo aquilo que a gente vê, mais de errado. Sabe aquela coisa da pessoa que quer tudo certo, que quer fazer as coisas da maneira dela, da forma dela, e às vezes ela fecha os olhos para as coisas que ela acha que seja errado. Tem uma passagem bíblica que ela fala: bendito aquele que nasce sem a visão, pois não tereis pecado. Quando ele fala nessa passagem que bendito é aquele que não tem os olhos para ver, porque se ele não tem os olhos para ver, pessoal, ele não peca. Dificilmente ele vai pecar, porque o que faz a gente pecar, que é justamente aquilo que a gente vê. O homem deseja a mulher bonita, o homem cobiça a mulher do próximo. Vamos lá para os mandamentos: não cobiçar a mulher do próximo. Isso acontece com a visão, com os olhos. Não cobiçar as coisas alheias. Isso também acontece com a visão, porque você vê o outro que tem mais coisa do que você cobiça. Não matar. Se você mata porque você está vendo a pessoa e ela fez alguma coisa contra você, se você está vendo ela, você consegue atingi-la. E assim tantos outros, né? Mas veja que tudo está relacionado à visão, ao que eu vejo. Então, pessoal, eu posso usar a minha visão para enxergar coisas boas, e eu posso usar a minha visão para enxergar coisas ruins. Pessoal, tudo aquilo que eu vou falar aqui, ele está baseado em estudos. Existem alguns livros que falam sobre o assunto. Tem livros dos médiuns, tem livros dos espíritos e outros livros que incorporam esse estudo. Nós temos as experiências mediúnicas, que falam de pessoas que tiveram problemas de visões e que ela vem com esse problema e ela fica consciente. Quando ela chega às vezes do outro lado, ela tem essa consciência que ela vem para cá com os olhos fechados, porque em vida, com os olhos abertos, ela cometeu muitas coisinhas erradas com a visão. Eu vou citar um exemplo. Eu conheci uma pessoa que ela, sabe, pessoal, sabe aquela pessoa que gosta de ver a vida do outro e falar? Ela falava brincando, mas esse falar brincando acaba que sendo algo negativo, porque as pessoas, às vezes, tem algumas pessoas que não se incomodavam, mas tinha algumas pessoas que às vezes se incomodavam. E ela observava tudo dos outros, pessoal, sabe? Tudo. Se você chegava ali com um carro novo, ela começava a fazer piadinha: eita, não sei o que, carro novo, e começava aquelas coisas, sabe? Aquela pessoa tipo Zeca Pimenteira. Tudo que você fazia, ela observava. Então, se ela fosse cega, ela observaria tudo isso, pessoal? Logicamente que não. Que ela observa porque ela tem a visão para ver. Então, ela vê tudo aquilo e começa a falar. Então, ela está usando a visão de forma negativa para observar o que o outro tem, para observar o que o outro comprou, o que o outro adquiriu. E assim, pessoal, isso torna-se negativo para ela mesma. Entende? O que aconteceu? Com um tempo, lá para os 50 anos de idade, a pessoa começou a ter problemas de visão. Nós sabemos que todos nós teremos problemas de catarata. Mas ele começou a ter problemas de catarata, mas isso foi agravando, porque ele foi fazer uma cirurgia e a coisa agravou de um jeito que ele acabou perdendo a visão. Pessoal, ele perdeu a visão dos dois olhos. Veja que coisa. Então, ele de uma pessoa, como se fosse aparentemente uma pessoa alegre, feliz, porque vivia ali brincando com as coisas dos outros. E quando ele perdeu a visão dos dois olhos, ele se apagou. Por quê? Porque ele teve que entrar em um mundo que era diferente de tudo aquilo que ele vivia. Poxa, eu vivia, minha vida tinha sentido porque eu vivia olhando para as coisas dos outros, e agora? Eu não tenho mais o que olhar. Veja que complicação, veja que coisa triste.
Então, pessoal, aquela vida, ela mudou completamente, da água pro vinho. Veja que situação. Aí, mas ele também ele não durou muito em vida depois que ele teve essa perda da visão, porque há um desestímulo, né, pessoal? Há uma falta de vontade de viver. Se o que me dava prazer era a minha visão, tudo aquilo que eu via, tudo aquilo que me dava prazer, as coisas do mundo, a vida das pessoas, e eu perdi isso. Então, depois disso, eu acho que ele não durou 2 anos de vida. Ele teve depressão, né? Era óbvio. Quando isso a gente não deseja para ninguém, porque a visão é tudo, né, pessoal? Você imagine, eu tô aqui dirigindo, de repente me tira a visão, você perde a sua vida praticamente. Você não vai mais poder dirigir, que é uma sensação boa, dirigir. Você não vai poder mais trabalhar naquilo que você trabalhava. A vida que você tinha, você não vai ver mais seus filhos da forma que você vê, sua esposa, teus parentes. É realmente uma coisa muito, muito triste. Por isso que a visão, a gente pensa muito bem em falar da visão. A pessoa que já nasce sem a visão, tudo bem, ela já nasce sem a visão, ela já não vê mesmo, ela já tem aquele contato direto com o mundo que ela vê, que é o mundo que ela cria internamente na mente, e ela consegue viver sem depressão, sem tristeza profunda, porque ela não conhece a visão, ela não sabe como é ver, pelo menos nessa vida. Então fica mais fácil. Agora você imagina a pessoa que tem a visão perfeita e de repente ela se priva daquela visão, ela se vê privada. É um abalo, pessoal. Realmente dá para abalar qualquer um. Não há estrutura, não há ser humano que não se abale com tudo isso. É fato, isso aí não tem o que contestar. Mas como a gente respeita o sentimento de cada um, a vida de cada um, nós estamos falando aqui sobre a causa da visão, o que ocasiona problemas na visão. Que uma delas é isso, é você deixar de viver sua vida para viver a vida do outro, para olhar as coisas de forma negativa. Eu estou olhando para que o outro tem, para a vida do outro, para as coisas do outro, e fazendo graça com aquilo, com as coisas do outro, brincando mesmo com essa questão, vendo o que o outro fala, sabe? É assim, ela via o fulano, filho de fulano é assim, filho de cicrano é assim, sabe? Parece aquelas pessoas de interior que dão conta da vida de todo mundo. Essa pessoa é assim, e infelizmente, pessoal, é o que ela puxa para si. Quando eu falo que as doenças é aquilo que a gente puxa, as pessoas às vezes não acreditam, porque é difícil de acreditar que o que eu estou vivenciando, o que eu estou vivendo nesse momento de dor, é aquilo que eu causei para mim. Mas logicamente você não vai pensar nas consequências, você não vai pensar naquilo que a consequência vai trazer, porque a gente não mede as consequências. A gente só faz as coisas, sem pensar no amanhã, sem pensar no que poderá vir. Porque toda ação negativa, ela gera uma ação negativa. Toda ação positiva, ela gera uma ação positiva. Veja o vídeo que eu falo lá sobre a lei de causa e efeito, pessoal. Você faz aqui, você paga aqui. Você gostaria que os outros ficassem brincando com a tua família? Você gostaria que os outros ficassem brincando com a tua vida? Sabe, fazendo chacota com a tua vida? É complicado isso. E eu vivenciei isso, eu não esperava que ele tivesse um fim tão triste, né? Mas a gente até acha graça no momento, ri com aquilo, mas não é uma coisa muito legal não, pessoal, porque isso acarreta uma ação negativa. Eu vou mentir, eu não pensei jamais que ele fosse terminar o fim da vida daquela forma, porque eu não achava que aquilo tivesse uma consequência, porque ele falava de uma forma de brincadeira, que os amigos riam, sabe, os amigos até brincavam, cadê fulano? Não gostava quando ele chegava, porque ele era o centro das atenções, ele chegava já, aí começava a falar de um e do outro, falava da família do outro, falava, sabe? É assim, mas não era de forma, a gente não recebia aquilo como uma fofoca.
mas sim como uma brincadeira, da forma que ele brincava. Mas infelizmente, pessoal, toda ação ela gera uma reação. E é isso, a visão é mais ou menos isso. Outras pessoas que eu observei que perderam a visão, eu costumo observar. Depois desse caso dele, eu costumei observar outras pessoas próximo a mim, pelo menos próximo a mim, que perderam a visão e como era a vida da pessoa, como era a forma que ela vivia. E outra pessoa que perdeu a visão, ela era muito perfeccionista, sabe, pessoal? Aquela pessoa que você tirou daqui, você tem que colocar do mesmo jeito, porque ela está vendo a coisa errada. E se ela vê aquele copo ali, ele está torto, pessoas que têm toque, né? Se ela está vendo ali, ele está torto, na concepção dela está torto, então a vida dela era reclamar do outro que colocava de forma errada, porque tudo tinha que ser do jeito dela. O que foi que ocasionou? Ela teve a perda de um dos olhos, a visão de um dos olhos, pelo perfeccionismo exagerado. Eu observo muito essas questões. Eu sei que, pessoal, não é, vamos generalizar, não é por causa somente disso. Para que a pessoa venha a perder a visão, tem que haver também muitas outras coisas. Então eu não vou me estender muito nesse vídeo. É isso que eu queria passar sobre a visão. Observe o que você está vendo, observe o que você olha com relação às coisas do mundo. Veja as coisas belas da vida, pessoal. Parem de olhar as coisas, sabe, essas coisas negativas, a vida do outro, que o outro tem, cobiçar. Procure olhar a vida, as coisas belas da vida. Não perca tempo com coisas fúteis. Abençoe o seu ser, abençoe seu corpo, sua matéria, os órgãos, tudo que Deus te deu. E seja feliz, viva em paz. Fiquem todos em paz. E até o próximo vídeo.